Oi, gente, tudo bem? Hoje eu senti necessidade de conversar sobre solo fértil. Eu vou fazer uma conexão, uma relação entre a eubiose e a nova medicina germânica. O que é a eubiose, para quem não conhece? A eubiose é a ciência do bem viver, é a ciência do bem-estar, ciência da vida. Ela é baseada em teosofia, ciência das idades, budismo, hinduísmo, essas doutrinas do Oriente que vieram para o Ocidente em meados de 1800 e pouco, 1880, 1889. Então, no Brasil, tem a Sociedade Brasileira de Eubiose e assim, é muito impressionante como todo o conhecimento da eubiose, ela casa intimamente com o conhecimento da nova medicina germânica, que é a base do bioalinhamento. Então, quando o bioalinhamento chegou até mim, eu já estudava, né, sobre a eubiose, teosofia, e eu fiquei, caraca, meu, como é que conseguiram inventar, entre aspas, né, uma técnica com todo esse conhecimento que eu acreditava, que eu sempre acreditei que fazia sentido para mim. Tá, então vamos ao que interessa. Solo fértil. Vamos falar sobre todo esse acontecimento falar sobre... eu não gosto de falar corona, tá? Então, sobre o Covid-19, sobre a manifestação solo fértil do Covid-19 e também dos sintomas, pela visão da eubiose, que casa intimamente com a nova medicina germânica. É impressionante. Cada célula, cada átomo, cada órgão, eles sabem o que fazer. Eles nunca vão agir contra eles mesmos. Por que eu digo isso? Porque há um princípio hierárquico no ser humano, tanto de célula, tanto da tríade superior e quaternário inferior. Então, há uma harmonia entre todos esses corpos, entre todos esses átomos, células, há uma harmonia interna. Quando tem um desequilíbrio numa parte, isso faz com que essa inteligência, que o vírus é uma inteligência afiadíssima e elevadíssima, o vírus é um ser vivo, então ele é uma inteligência. Então esse desequilíbrio faz com que essa inteligência não chegue na célula ou no órgão e ele fica à mercê da diretiva do intruso, daquele intruso que é ele mesmo. Então o nosso organismo fica à mercê disso. Por quê? Porque tem um solo fértil que faz com que o vírus ou o sintoma se manifeste. Falando desse vírus, propriamente o Covid-19, por que ele se manifesta nos pulmões? Por que ele se alastrou em pouquíssimo tempo pelo mundo inteiro? Isso nunca na história da humanidade aconteceu, uma coisa assim, de uma inteligência se dissipar em um curto espaço de tempo e afetando todo o mundo. Esse vírus, qual é o vetor zero desse vírus? Digamos assim, qual é o início para a manifestação desse vírus? É o medo. O medo, ele afeta os pulmões, especificamente o medo da morte. O contexto do conflito do pulmão, nesse caso, no tecido embrionário endoderma, é o medo da morte. Então imaginem, olha só, 235 guerras aconteceram em 2000 anos. Imaginem como é que não está o astral da Terra, com tanta dor, lágrima, sangue, para acontecer isso de novo. Porque aconteceu já varíola, peste negra, entre tantas epidemias e pandemias, né, ao longo do tempo.
Mas, e morreu muito mais gente. Sem falar dessas mais recentes, H1N1, gripe suína, gripe aviária, sei lá mais quantas. Já perdi as contas. E tudo isso, por que afetou tanto? Por que esse vírus é tão inteligente assim? Porque ele se propaga no caos, ele se propaga no medo. Ele se alastrou no mundo inteiro porque o terreno estava fértil. E qual era esse terreno? Medo. Por que afeta os pulmões? Medo da morte. O contexto do conflito do pulmão, o sintoma acontece por um conflito que tem um contexto de medo de morrer. Então, assim, falar que estamos em guerra contra esse vírus. Ninguém tá em guerra porcaria nenhuma. Porque se tivesse em guerra, o que acontece numa guerra? Todo mundo se junta para combater o inimigo. E não é isso que está acontecendo. De novo, não estaria um olhando para o próprio umbigo. Não estariam, principalmente no Brasil, né, que ô terrinha, falsificando álcool gel, superfaturando produtos. Cara, isso não é união nem aqui nem na China. Desculpe o trocadilho, mas não é. Não é união. E isso está acontecendo de novo. Muitas pessoas, a grande maioria, já tem uma consciência um pouco mais elevada de que sim, todos somos um, mas grande parte não. E qual é essa grande parte que todo mundo vê? A gente sabe, são essas pessoas que aparecem em mídia. Mídia da internet, da televisão, principalmente da televisão. A gente só tem notícia de tragédia na TV. Coisas boas é difícil de acontecer, né? De propagar. E é justamente na guerra que o inimigo, ele se fortalece, porque ele sabe que ele tá matando mais. Então, não tá acontecendo guerra nenhuma. Esse vírus tá matando muito menos gente do que outros vírus já mataram em toda a história. Não tô dizendo que ele é só uma gripezinha. Tem gente que vai falar, é só uma gripezinha. Jesus do céu, haja paciência, 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 paciência. Eu não tô falando isso. Hoje o assunto é solo fértil para propagação do Covid-19 e dos sintomas que eles estão relacionados. O porquê que acontece isso? Porque o solo está fértil? Porque é o medo. O medo é que faz esse ambiente para ele se manifestar. É o medo de morrer que causa sintoma no pulmão. Ponto. Então, se em mim não tem o símile, não tem o ambiente, não tem o solo fértil para se replicar, ele não se manifesta. Simples assim. Porque ele se replica, ele se manifesta no medo. Só que aí ele também teme, né? Porque a estrutura que ele trafega é o caos, é o medo. Então, se não tiver essa estrutura, ele não se manifesta. Olha só como é simples. É muito simples. A mecânica do negócio é simples demais. Hoje a gente chegou num período, num tempo em que a gente não tem que pensar em preservar a própria vida. A gente tem que pensar em preservar a humanidade como consciência coletiva. A gente está vivendo uma anomia. Sabem o que é anomia? É ausência de lei, é uma anarquia. Tanto no mundo como no próprio mundo. É uma anarquia, é uma desorganização. O foco deveria ser a sinarquia. Nem direita, nem esquerda, nem centro. É acima. É acima de tudo isso. É uma consciência coletiva de humanidade. O que a gente vive hoje é uma anarquia. Não tô falando de política também. Eu tô falando de anarquia, de uma desorganização total. Todo mundo tá perdido. Ninguém sabe, ninguém não, tá? A grande maioria não sabe como fazer para se organizar internamente, para não ter uma percepção muito intensa de um determinado fato. A gente tem que ser o observador do fato, não o atuante. Me afetou, só que vamos observar o que está acontecendo. Para a gente não criar um sintoma, não desenvolver um sintoma. Seja no pulmão,
né, por esse vírus, criar ambiência para esse vírus se manifestar, seja para qualquer outro sintoma, desde uma gripe, de uma gastrite até um câncer. É a mesma coisa, o que muda é a tua percepção, a intensidade da tua percepção. Então, enquanto os cientistas, magnânimos cientistas, não descobrem como impedir a replicação da estrutura proteica desse vírus, dessa inteligência, a gente tem o dever de fazer essas técnicas ditas alternativas, que não deveria ser alternativas, deveria ser o princípio de aprendizado de tudo. Porque inteligência emocional, inteligência perceptiva, é como tu reage frente a um conflito, para tu como tu interagir no meio, como tu interagir no caos que estão dizendo, né? Que estão ampliando esses acontecimentos. Então, é como tu se portar, como tu pensar. Isso deveria ser ensinado na escolinha, no pré, desde criancinha. Não deveria ser alternativa. Essa consciência de que o nosso corpo não age contra a gente. O sintoma é apenas um manifesto dele de alguma situação, de algum conflito que foi impactante para ti. Ele está querendo te dizer alguma coisa. E para isso a gente tem ferramentas como o bioalinhamento, a EPASE, entre tantas outras, que fazem com que a gente tenha essa percepção de que a gente controla a gente mesma. O nosso corpo só que tá querendo te dizer alguma coisa. Uma dor de garganta. Por que tu tá tendo dor de garganta? Aconteceu alguma coisa ontem, anteontem, recentemente, que tu não conseguiu falar o que tu queria, que tu tá presa aí, tá presa na minha garganta que ela fala. Ai, eu não disse que eu tive vontade de falar aquele momento. Pessoas que têm esse sintoma, né, que é referente a esse vírus, Covid-19, ataca o pulmão. Por que ataca o pulmão? Porque o pulmão, ele é o órgão principal da vida, do oxigênio, do prana. O pulmão, ele absorve a vida. E o conflito é o medo da morte. É o medo de tu não viver mais. É muito simples essa correlação. Então procurem saber, né, ir atrás dessas terapias ditas alternativas, terapias integrativas. Uma, ela complementa a outra. A gente fala a mesma coisa, mas em linguagens diferentes, muitas vezes. Então, enquanto isso, amanhã eu vou fazer um videozinho sobre de um exercício para o timo. O timo é muito importante nesse momento, em todos os outros da vida, mas é importantíssimo para o sistema imunológico. Tem que acontecer ali um equilíbrio entre o amor, que vem do coração, e a sabedoria, que vem do timo. Então, tem um exercício para ativar e aumentar o sistema imunológico. É um exercício simples que realmente faz a diferença na biologia, na fisiologia do teu corpo. Então, vai ativar mais o teu sistema imunológico. Mas, como é aquela coisa, né? Não adianta nada eu estar aqui, né, fazendo exercício do timo e pensando besteira, coisa negativa. Daí não resolve, gente. Vamos mudar o foco. Muda o foco, mudar a percepção do negócio. Muda a tua percepção. EPASE, inteligência perceptiva. Quem não sabe, vai atrás. Na minha página tem vários videozinhos sobre o EPASE, posts sobre o EPASE também, inteligência perceptiva. E quem não conhece, eubiose. Eubiose. Procurem no YouTube, programa Vida Inteligente, com o Jorge Antônio Ouro. Eles estão, e Eustáquio e Andréa Patunas, eles estão há 15 anos fazendo encontros e gravando vídeos sobre qualquer assunto na visão da eubiose.